Hoje quem vai bater um papo de artista comigo é o ator, produtor e diretor Alexandre Lino, que está em cartaz com O Cego e o Louco, um dos artistas mais empreendedores do cenário carioca, fundador da Cine Teatro e da Documental Companhia, tem no repertório os sucessos de crítica e público domésticas, O Pastor, Acabou o Pó, Nordestinos, Volúpia da Cegueira, Lady Cristine, O Porteiro e O Substituto. Bem-vindo, Lino. Obrigada por aceitar o meu convite. Gente, ele tem no repertório muita coisa. Eu não consegui assistir tudo porque os nossos caminhos se cruzaram na faculdade de cinema e, infelizmente, depois disso eu fui para Portugal e aí ele começou a estrear um monte de coisa e eu não consegui assistir boa parte do que o Lino começou a produzir. Domésticas, Pastor, Acabou o Pó, Nordestinos, Volúpia, Lady Cristina, o Porteiro, Substituto, e um monte de prêmio, um monte de indicação. Bem-vindo, Lino. Obrigado, meu amor. Pois é, essa é uma das lacunas que eu sinto falta da nossa convivência, né? A academia tem esse lugar bacana, ela proporciona para a gente anos tão intensos de troca e de convivência, e acontece como uma peça de teatro, né? Você mantém aquela relação, vira família, e daqui a pouco as pessoas vão fazendo outros trabalhos, outras coisas, vão embora para Portugal, e a gente fica carente, né? Então a gente perde um pouco do compartilhar. A primeira coisa que eu quero dizer assim, é que, de verdade, né, isso tá escrito na sua bio, mas, de verdade, você é a pessoa mais empreendedora que alguma vez eu cruzei o caminho. Você é uma das pessoas mais guerreiras, você é um cara que não baixa o braço, e você tem essa atitude desde sempre. Você... Com quantos anos você entrou na faculdade de cinema? Eu acho que foi 2005, Foi 2020, 2005, né? foi, eu não lembro mais, mas eu acho que nem Já era 20 e poucos, né? 20 e poucos, por Você, aí. você tinha uns 20 e poucos, né? Éramos jovens. Era super jovem. E, e já era muito ator, né, Lino, também, assim, já tinha uma outra bagagem, já tinha uma outra coisa também, tinha essa história do ser ator, já tinha muito desejo de ator, e a coisa da direção, e você foi fazer também, teve um chamado também do documentário na tua vida, teve ali um namoro com o documentário, e foi ali que Exato, surgiu Lady, né? exato, exato. Que é lindo. E o Lady foi aquele trabalho experimental de universidade que acabou ganhando uma vida, e fez uma trajetória muito bonita, aquela coisa que sai do nosso controle, né? Que sai da nossa mão e que repercutiu muito bem, sobretudo pela discussão, que na época não era uma discussão tão em pauta, a gente está falando de 2005, né? As questões hoje LGBTQIA+, elas são muito mais presentes no nosso cotidiano, né? Enfim, em todos os meios de comunicação, mas na época, quando a gente coloca o leite no mercado, era uma discussão que ainda era discreta, né? Não existia tantas janelas de exibição, o Festival Mix Brasil foi um festival que o Lady ganhou o prêmio, dentre outros, mas era o lugar tipo que a gente sabia que teria possibilidade dessa discussão, né? Mas os festivais, no geral, não tinham essa abertura como hoje, né? Hoje é bem-vindo quando você produz conteúdo com essa temática, ou temáticas como racismo, né? Ou como questões ambientais, mas a gente não tinha esse lugar. Então, o Lady, mesmo sendo um filme de acadêmico, e que com alguma precariedade tecnológica para aquele momento, tinha uma fala e um discurso que acabou criando uma interessância imensa, muito mais do que eu imaginava, né? Então, assim, isso foi Com muito bacana. certeza. E uma curiosidade que depois nunca te pergunta isso. Como que surgiu depois aquela coisa do ator empreendedor, do projeto do empreendedorismo, assim? Olha, eu tive muita sorte, né? Eu caí assim lá no Teatro Glória, no Instituto Teatro Glória aqui no Rio, na época que o Abujanra era gestor do teatro. Uhum. O Abujanra já estava deslocado, o Antônio Abujanra é um dos maiores nomes do teatro brasileiro, sem dúvida nenhuma.
E o Abu estava no Glória, já tinha se desligado da companhia de teatro dele, anterior, a Fudidos Privilegiados, e estava querendo criar uma nova companhia de teatro, isso no início dos anos 2000. E eu frequentava as escolas de teatro, enfim, como ouvinte ou como aluno, e soube por colegas que o Albu estava fazendo uma audição para um grupo novo que ia se chamar Não Se Fala com os Muros. Então eu acabei indo para o Glória, uma cabeçada de gente para fazer essa seleção. O Albu acabou me resgatando daquela quantidade de pessoas. Acabou que não foi para frente esse projeto, né, dessa nova companhia e tal, mas eles me seguraram no Glória, né? O Abu, o Alain Castelo, que era o assistente de direção dele, que hoje mora na França, mas na época estava lá. O Abu pegou uma pesquisa que ele tinha do Patativa do Assaré, entregou para o Alain, deu um subsídio e falou: olha, montem vocês, então, criem uma estrutura, um lugar de discussão, sejam inquietos enquanto jovens, né? E o Alan criou a Resistência Companhia de Teatro. A gente fez esse espetáculo com a supervisão do Abu Janra, só que imediatamente a essa minha convocação profissional, esse eu considero o meu primeiro trabalho profissional, a Rose Downey, que é uma produtora até hoje muito atuante, muito conceituada, ela olha para mim e fala: esse garoto tem uma inquietude que além de artisticamente, vai colaborar muito para a gente aqui como na produção. Então a Rose me chama, e nesse momento eu começo a minha estreia profissional atuando num espetáculo que fez muito sucesso, mas já com pensamento empreendedor, porque eu já começo a realizar, eu já começo a participar dessa equipe com a Rose, e a gente começa a trabalhar esse espetáculo que durou 4 anos sem parar, a gente vendendo, viajando o Brasil inteiro, ganhando muitos prêmios com ele. Então, assim, a minha trajetória profissionalmente ela já nasce dessa maneira, né? Eu escutava o Abu falando insistentemente, e as máximas, as frases do Abu eram incríveis, sempre, como tudo que ele dizia, mas uma delas, ele falava que o fracasso e o sucesso são igualmente impostores para todo artista, mas ele falava também, qualquer mente medíocre tem uma ideia brilhante, o genial é realizá-la. Então, ele nos provocava o tempo inteiro a querer realizar. Ele esfregava na nossa cara a nossa mediocridade, as nossas retóricas estúpidas que não serviam para nada, né? Ele era um provocador nato, né? Como foi sempre. Então Lindo. foi. Oi, amor. O primeiro talento artístico mesmo que você identificou foi a atuação? Ou que você sentiu vontade de botar em prática foi a atuação? É curioso falar isso, Carlinhos, porque eu percebo esse lugar de identificação, de interessância, ainda lá em Pernambuco, mas numa cidade que não existia teatro, né? Então eu descubro esse desejo pela interpretação e pela atuação, vendo circo, vendo coisas na televisão e vendo um cineminha minúsculo que tinha lá. Então isso cria um encantamento, mas eu vou me relacionando com outras experiências artísticas dentro da escola, mas a atuação, sem dúvida, foi o meu Foi o grande... primeiro, Foi. o primeiro link. E aí, depois de experimentar a atuação, o que é que veio a seguir? Já mais adulto, foi a produção, foi a direção, foi o quê? Rolou esse casamento, né? Eu sempre falo, para mim, a produção e a realização e a atuação, elas caminharam juntas, né? Foi uma descoberta praticamente conjunta, a não ser o período que eu era ator amador, né? Enquanto amador, não tinha percebido ainda a relevância, a importância, e o quanto ia ser determinante o fato de ser um realizador para minha trajetória. Mas quando eu descubro isso profissionalmente, as coisas já caminham juntas. E aí foi um desdobramento natural, o acontecimento para a direção, né? Às vezes eu nem me denomino tanto um diretor, fico refletindo muito sobre esse lugar, porque parece que é um chamado quando você vai ali acrescendo algumas expertises, né? Que você vai entendendo um pouco melhor do teu trabalho, e isso nunca se fecha, mas a gente vai compreendendo melhor que parece que os teus colegas em convivência começam a te ouvir um pouco mais, começam a querer compartilhar mais com você, e você vai se deslocando um pouco. Quando você se percebe, há uma necessidade também dessa inversão de papéis, né? Tipo, agora eu vou ficar aqui fora e vou conduzir o conceito. E isso aconteceu comigo no Volúpia da Cegueira, que era um projeto muito ambicioso, onde eu misturava atores cegos com atores não cegos,
E então, nesse projeto, eu já tinha criado esse diálogo com alguns amigos e falei, cara, eu não posso entregar um projeto com esse tipo de conceito, com esse tipo de proposta, na mão de uma outra pessoa para dirigir, sabe? Assim, mesmo que eu não me sentisse ainda preparado absolutamente, né, totalmente preparado para a direção, digo, mas eu vou encarar essa primeira direção porque eu não quero correr um risco de um olhar externo conduzir uma ideia que é tão íntima, tão pessoal e que traz traços da minha existência familiar. É uma loucura essa coisa de quando é que estamos realmente preparados como artistas, né? Efetivamente, né? Quando terminamos de nos preparar para alguma coisa, quando é que ficamos uma obra acabada, efetivamente? Nunca. Podemos ir para o próximo nível. Enfim, você está fazendo agora mais uma etapa da sua jornada como artista, você não acaba nunca de estudar, você é incansável, você está sempre se reformando. Você é uma peça rara, eu não te aguento. É o tal do desafio, né, Carlinha? Tem aqueles que a vida vai colocando para a gente, mas eu acho que talvez isso seja um pensamento empreendedor. Quando a vida não coloca, a gente constrói esses próprios desafios para que a gente possa ultrapassar um pouco dos nossos limites, né? Ou um pouco daquilo que a gente diz que acha que já sabe, né? É interessante quando eu me coloco na academia de novo, e aí muitas coisas vão caindo, porque você fala, opa, vamos recomeçar aqui, né? Talvez eu não tenha tanta intimidade quanto eu imaginei. Exatamente. E a gente pode também tentar entender isso por outro lado. Será que foi porque a vida foi mais difícil, não é? Porque o caminho não foi tão fácil e você foi tendo que dar um jeito de dar forma, ou é porque realmente há tanto talento, né? E há tanta potência aí dentro, e você foi mostrando tantas maneiras de fazer isso de uma forma tão maravilhosa. Porque depois também foram surgindo pessoas incríveis e foram surgindo parcerias incríveis para você realizar todos esses projetos e foram sendo reconhecidos, porque senão porque a jornada vai mostrando que é incrível, né? O reconhecimento vai surgindo depois. O pastor é uma prova disso, né? Quer dizer, a sinergia, o percurso. E como é o teu processo de criação? Assim, como é o teu processo? Você diz de escolhas, de escolha. Eu tenho uma escuta apurada, tanto para a minha intuição, né, enquanto criador, mas, sobretudo, para aquela máxima que a gente diz que o teatro elege, sabe? Então, se o teatro, se você se colocar à disposição dele, ele te dá os sinais e ele te diz a hora certa de você fazer determinado trabalho, de tocar em determinada pauta. E eu sempre tive esse lugar da intuição. Eu sou um ator, um artista muito intuitivo, né? Óbvio que eu estudo muito para que eu possa me apropriar dessa intuição, se é que isso é possível, não sei, já que a intuição é tão abstrata, mas vamos dizer que é possível a gente conseguir, pelo menos, transformar algumas dessas indicações em algo concreto, né? A gente formula, a gente teoriza alguma desses impulsos, e alguns outros a gente tem simplesmente que segui-los. E é assim que eu faço a escolha dos projetos, sabe, Carla? Eu sou acometido em algum momento por essa informação ou por esse impacto, né? O Lady Christine é uma entrevista que eu vejo na televisão em 1992, na TV, quando eu morava no interior de Pernambuco, e aquilo me atravessa, aquilo me impacta. Em 2005, eu faço um documentário sobre essa pessoa, né? Eu a conheço no Rio de Janeiro em 93, e em 2005 eu venho a convidá-la para fazer o documentário, ela topa, o documentário reverbera, e em 2015, 10 anos depois, eu transformo isso numa peça de teatro, no meu primeiro monólogo, e, igualmente, a proposta do documentário, a peça alcança um grande sucesso também. Mas você vê que há um hiato aí de 10 anos, né? Eu teria acesso a esse conteúdo, a esse material, que eu poderia ter montado isso antes. Mas não, tem um momento ali que é o que eu digo, quando o teatro diz, é isso, faça isso agora,
sabe? Vamos dizer que é mais ou menos isso. Então, eu obedeço. É simples assim, eu obedeço. Atento aos sinais, não é? E, como ator, quer como ator e hoje também como diretor, você prepara muito o personagem? Como é você no ensaio? Deixa esse espaço para acontecer algo novo? Como é essa questão da preparação do ator? E fazendo tanto teatro, né, Lino? É bacana, Carlinhos, você falar essa palavra ensaio, né? Essa palavra ensaio é talvez o momento mais precioso, né? Porque é o que nós chamamos de processo, né? E mesmo que o fim não seja aquilo que nós almejamos, indiscutivelmente a gente aprendeu, né? O processo ele vai contribuir para você, seja lá qual for o resultado. E a tentativa é manter esse estado do frescor do ensaio durante toda uma temporada, né? Aquele frescor de estar aberto, de estar disponível para a criação, para o novo. E é isso que eu tento fazer, porque depois que a gente estreia, a gente tem a tendência em querer só repetir aquilo que a gente considerou interessante, aquilo que o diretor elegeu junto com você, né? E, na verdade, o mais interessante é aquele frescor, né, do risco sempre, de descobrir o novo, porque o novo sempre pode vir, sempre pode surgir. Então, eu sou um ator, quando estou no processo de ensaio, eu estou muito à disposição. Eu deixo essa minha potência da escuta para o intuitivo, para a intuição, me guiar sem resistência, pelo menos eu tento não ter resistência. É claro que tem a questão do ego, que cria uma briga com isso, muitas vezes, né? Às vezes um pouco de desconforto, do excesso de exposição que isso vai gerando, né? Porque quando você se deixa levar, você, óbvio, vai se manifestar em determinadas formas e posições que talvez não seja interessante, que talvez você não gostaria que as pessoas vissem em você. Mas eu me permito, eu vou até onde eu sei que o meu ego ou a minha consciência me deixam conduzir, e eu vou me apropriando desses sinais. E para isso a figura do diretor é tão importante, né? Porque é o cara que vai estar vendo junto com você exatamente, opa, porque pode passar alguma coisa que eu não consiga, naquele momento, capturar. Então, por isso, o papel do diretor é tão fundamental, né? Enquanto você é um ator criador, enquanto você é um ator que propõe... Porque pode parar de resultar, inclusive para a direção, não é? Esse novo, isso que começa a surpreender e eventualmente, quando começar a bater muito no âmbito das emoções, descambar para um outro lado que já deixa de resultar, deixa de servir para a obra, para a finalidade do espetáculo. Exatamente. É aquilo que quando a gente faz no intuitivo pode ser algo muito interessante, mas depois que você racionaliza aquilo, depois que você torna concreto, quando você tenta reproduzir, ele já não acontece mais com a mesma potência, né? Então, será que serve? Será que você consegue se reapropriar daquilo mesmo que você conseguiu externar em algum momento e transformar aquilo naquela mesma emoção que consegue dialogar com o outro, que consegue fazer o outro rir ou se emocionar, enfim, não sei, né? Esse é o nosso grande trabalho. Na hora que a gente faz com que o acontecimento ele exista ali de forma involuntária, ele consiga também passar por esse filtro e, ao mesmo tempo, conseguir a mesma carga de emoções, a mesma carga de significados, né? É um trabalho delicado, né? E que requer muita atenção, concentração e disposição para isso. Isso existe. Hoje você está com a sua agenda bem dividida entre teatro, televisão e o cinema, digamos assim. O que você considera na rotina do ator, em termos de preparação, essa grande diferença, Lino, na relação até com uma câmera essa questão da preparação? Olha, sendo um homem de teatro e fazendo muito teatro, eu fui percebendo essas diferenças. Como eu vi no cinema também, a gente já tinha aquela referência tanto teórica e um pouco prática também da academia, mas posteriormente e fazendo, né? Porque se o ator do teatro ele não se faz na academia, ele se faz no palco, né? Não existe um outro lugar para esse acontecimento. Só que eu comecei a entender
que dentro das outras artes, por mais que elas sejam mais técnicas ou industriais, né, não que o teatro não seja também técnico, exige de nós esse apuro, mas tanto a televisão quanto o cinema são atividades e ofícios que pedem também o fazer, para que você consiga entender essas sutilezas e conseguir se apropriar mais. Ou seja, né, para que a tecnologia, por exemplo, não te iniba e ela seja simplesmente vista como uma possibilidade de um espectador, de um público. Sabe? É meio que transportar uma coisa para outra. Né? E hoje eu já crio essa relação. Né? Hoje, quando eu já estou num set de televisão ou de cinema, eu já entendo que o diálogo é esse, a brincadeira é esse, é sempre para o público, né? É sempre para o outro. Não que eu tenha que estar pensando nisso na hora da minha atuação, pelo contrário. Né? Tem que ter aquele dispositivo onde você simplesmente cria a tua imersão e você vive aquilo. Mas essa relação de subjetividade, que na plateia também, quando o teu espetáculo está acontecendo, você sabe que o público está ali, mas você sabe que se não for uma coisa imposta de rompimento de quarta parede, você tem que trabalhar como se ele não estivesse ali, né? Mas, ao mesmo tempo, você sabe que uma outra camada do teu ofício, e a principal delas, é fazer para aquela pessoa, é fazer para aquele espectador. Então, a tecnologia, né, o set em si, a câmera e todos os técnicos que estão envolvidos ali, são os teus espectadores, são a tua plateia. Né? E quando você começa a descobrir isso, isso fica tão mais divertido, né? Isso fica tão mais agradável, né? Porque eu, por exemplo, quando eu acabo determinadas cenas, hoje eu gosto muito de conversar com os técnicos e saber qual é o olhar deles sobre aquilo. É claro, você fica sempre naquela expectativa, será que o cara curtiu? Mas não é isso, é mais que isso. É para saber qual é a primeira imagem que o espectador tem daquilo que eu estou realizando. Né? Porque ele é o primeiro público que está ali. Isso é sensacional. Então, assim, é uma coisa que está completamente ligada à outra. Né? E por isso que o teatro é tão importante, porque você entende ele como essa possibilidade de refazer todos os dias e várias vezes por semana o mesmo trabalho, e você tem essa possibilidade de encontrar essa tecnologia, entre aspas, viva ali para você. Então, assim, é uma questão de transportar uma coisa para outra. Muito bom. Lino, não vou te prender muito, porque eu sei que você tem espetáculo a seguir, tem ensaio, tem que dar um passadão. Essas lives aqui do Papo de Artista é mesmo para quem está aí em casa pensando o que é que tem que fazer para dar um up na carreira. E queria que você desse aqui uma dica para a galera, para atores, em relação a caminhos de formação, mesmo dicas de empreendedorismo. A gente tem uma sinergia muito forte, assim, vai fazer eco ao que eu falo, porque eu acho mesmo que o ator que empreende vai buscar esse caminho de autonomia, vai ser um cara mais feliz, mas passo a palavra para você. Fala aí para essa turma que está dando os primeiros passos. Se desafie, sobretudo é isso, né? Não tenham medo do risco, né? A nossa atividade, o nosso ofício é sempre visto como impossível, né? De criar uma trajetória longeva, né? E a gente pode entender que a partir do momento que a gente se coloca como um artista realizador, isso está sobretudo em tuas mãos. Né? Isso está sobretudo na maneira como você conduz a tua atividade, a tua carreira, o teu produto. Né? Não ter medo de se enxergar como um produto do mercado, porque somos. Né? É isso que nós vendemos cotidianamente. Então, como é que eu administro isso melhor? Né? Tanto dentro da ideia do que eu vendo enquanto imagem, mas sobretudo do que eu vendo, do que é de maior interessância para o público, que é a minha arte, que é o meu desempenho enquanto artista. Então, para que isso esteja numa constante de evolução, é necessário que a gente faça uma imersão regular nos nossos estudos, né? uma revisitação sobre como eu estava e como eu estou naquele momento. E a gente tem que perceber que isso tem que ser evolutivo.
Esse nosso gráfico ele tem que ser traçado de uma maneira muito concreta, muito óbvia. Eu não posso me observar no início de uma trajetória, quando a gente estava lá na faculdade juntos, e hoje me observar e me ver da mesma maneira. Algo está errado se você se percebe dessa maneira num espaço, vamos dizer, de 10 anos, de 5, de 20 anos, não importa o tempo. O que importa é evolução. Você tem que perceber que esse teu gráfico ele está crescendo. O Fagundes fala uma coisa muito bacana, que eu guardo até hoje. Ele diz que um ator com menos de 10 anos de carreira não tem nada para conversar. Depois de 10 anos você vem falar comigo, que aí a gente tem algo para discutir. É isso, né? É porque tem um processo de evolução que tem que ser cumprido e renovado, né? Então, coloque-se sempre nessa condição, sem medo, porque há prazeres e, sobretudo, lembre que o empreender, o realizar, o gerir a própria carreira tem um lugar muito especial e definitivo para que a gente tenha prazer nele, que é o poder da escolha. Eu, Lino, eu escolho os trabalhos que eu faço, eu escolho com quem eu trabalho e eu escolho dizer sim hoje quando me convidam para um determinado trabalho, porque é isso que vai acontecer, né? Quando você gere, quando você realiza, automaticamente você projeta ainda mais, você cria mais visibilidade e interessância e atenção para o teu próprio ofício. Então, empreendam. Coragem é o que a Bujana falava. Coragem sempre nos restará. Obrigada por esse bocadinho, amigo. Que você possa continuar escolhendo as histórias que você conta para o mundo, inspirando pessoas, histórias lindas que tocam, que transformam, que curam, porque a nossa arte cura. Eu tenho certeza que você está fazendo um trabalho espetacular. Tenho muito orgulho de você. Obrigada. Sucesso aí hoje. Até breve, meu amor. Obrigado a você. Um beijo a todos e até. Até.